papais e mamães. Meu nome é Daniele, eu sou consultora do sono infantil e Baby Planner pela Assessoria Mamãe. Sou formada pelo Instituto Internacional de São Francisco, Califórnia, mãe da Júlia e do Gabriel. E eu sou a Rafaela, uma das pediatras do Saúde for Kids, mãe da Bárbara e do Rafael, e hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas que foram enviadas para o site do Saúde for Kids e da Assessoria Mamãe a respeito de amamentação e sono. Essa é uma pergunta, uma dúvida de muitos pais, né? Quantas horas a criança precisa dormir? Mas é muito relativo, porque o sono do bebê ele muda a cada 3, 4 meses. Então vou deixar para vocês uma tabelinha aqui disponível com a quantidade de horas que o bebê precisa durante a noite e quantas sonecas ele precisa tirar durante o dia. A tabela é só uma referência, não precisa ser seguida à risca, mas ajuda os pais que têm dúvidas sobre essa questão. Sim, os bebês sonham, assim como os adultos. O processo é praticamente o mesmo. Por isso que muitas vezes as crianças acordam chorando até e voltam a dormir sozinha, porque elas tiveram de alguma forma algum pesadelo, alguma recordação do que aconteceu durante o dia. As crianças também lembram das coisas que acontecem durante o dia. Então podem ser que às vezes você vê o seu bebê dormindo, ele está sorrindo. Às vezes você entra no quarto, o bebê está dando risadinhas à noite. Então assim, eles têm todas essas emoções durante a noite, assim como os adultos também têm. Então a questão não é nem de ser saudável ou não. Não prejudica a criança, mas acaba não sendo saudável para a mãe, que acaba tendo que ficar com essa criança no peito o tempo todo. Então assim, o que a gente faz? O bebê, ele tem uma memória muito curta. Então quando a gente coloca ele para dormir em sono profundo no peito, assim que ele desperta por algum desconforto, ou porque está com frio, com calor, porque a fralda está suja, ou então simplesmente para que ele possa voltar a dormir, ele quer o último lugar que ele estava antes. E qual que é o último lugar? Ele pegou no sono profundo no peito. Então ele acaba querendo só o peito e só se acalma com o peito da mãe. Com o passar do tempo, os pais acabam ficando muito esgotados, porque a criança, enquanto é pequenininha, tá tudo bem, mas depois ela começa 4, 5, 6, 7, 10 meses, já tá um bebê maior, mais pesado, já se passa quase um ano que essa mãe não dorme direito. Então, assim, não faz mal para o bebê, mas acaba sendo desgastante para a mãe, que acaba tendo que ter vários despertares durante a madrugada para ajudar essa criança a voltar a dormir. Então, as crianças que acordam gritando durante a noite, mas estão dormindo, geralmente elas sofrem de terror noturno. Mas para que a gente tenha esse diagnóstico, a gente precisa mesmo passar por um especialista e fazer um estudo com essa criança para descobrir se realmente ela sofre de terror noturno. Se o resultado for positivo, nós não devemos acordar a criança que está nesse processo. Às vezes o terror noturno pode demorar até 5 minutos, 10 minutos daquela criança chorando à noite, desesperada. O que o pai e a mãe precisam fazer? Eles precisam observar a criança e estar com ela. Por quê? A criança está inconsciente, ela está dormindo e ela pode ficar muito agitada, se debater dentro do berço, bater a cabeça. Então a única coisa que a gente pede é que os pais estejam do lado da criança até que ela se acalme sozinha. Mas o ideal é a gente não despertar essa criança. Então, sonecas, né? As sonecas, elas são mais difíceis de entender do que o sono noturno. Então, as crianças que não tiram boas sonecas durante o dia, elas acabam tendo sono noturno muito agitado. Então, a gente se ilude muito quando a gente pensa assim, não vou deixar o meu bebê tirar uma soneca à tarde para ele poder dormir melhor durante a noite. Isso tem um efeito contrário. As crianças que não tiram boas sonecas, elas acabam tendo sono muito agitado durante a noite, acabam indo dormir muito tarde. A dica que a gente dá para as sonecas é para a gente não deixar as crianças tirarem sonecas após as 17 horas. Porque se a gente pretende colocar essa criança em sono profundo, né, ajudar a induzir o sono dela para umas 7, 8 horas da noite, que seria o horário ideal para ela estar dormindo, e ela tirou soneca às 5 da tarde, é óbvio que esse horário ela não vai ter sono. O ideal seria a gente não deixar as crianças tirarem soneca após as 17 horas. E a quantidade de soneca vai estar também naquela tabelinha que a gente vai deixar para vocês terem uma noção, de acordo com a faixa etária, vai mudando. Uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui para os pais é que o sono da criança ele tem que ser cuidado assim como a alimentação dela. Sono também é saúde. Então, por exemplo, durante o sono é quando a criança ela acaba absorvendo tudo que ela aprendeu durante o dia e onde ela tem a secreção de hormônio GH. O hormônio GH, para quem não conhece, é o hormônio do crescimento. Então, a criança que tem o sono muito picado, que não dorme a hora suficiente, ela acaba não tendo a secreção necessária que ela precisa desse hormônio. O impacto disso daí, a gente só vai ver na fase pré-escolar. Ou seja, enquanto ele está um bebezinho, você não sente os efeitos da falta do sono. Mas quando a criança passa a frequentar a escola, começam a aparecer alguns indícios de que alguma coisa está errada. Muitas crianças são tratadas como crianças hiperativas e muitas vezes não foi simplesmente a falta do sono. Aí o que acontece? Essa criança começa a tomar medicações que não precisa. Então, assim, vamos tomar cuidado com o soninho dos bebês, vamos cuidar. Se vocês precisarem de ajuda, procurem um especialista, vão atrás de informação para que vocês possam ajudar o filho de vocês
também com o sono, que é tão importante quanto a alimentação. Não, não existe leite fraco. O leite materno é, na minha opinião, o alimento mais fantástico que existe. Só para vocês terem uma noção da sua composição, ele é composto basicamente de água, então ele é 88% mais ou menos de água, e os outros compostos todos de proteína, carboidratos, vitaminas, todos numa proporção absolutamente equilibrada pela natureza. E por conta dessa proporção de água, existe o fato de que a criança que mama no peito, ela não precisa, gente, de tomar água à parte e nem de tomar chazinho, pelo menos até o 6º mês. Essas vitaminas, essas proteínas e todas as defesas da mãe passam através desse leite para o bebê. Então, por isso que além de ser um alimento, ele também vai contribuir para a questão da imunidade, da defesa do bebê. Então, é um alimento realmente fantástico. Então, o leite não é fraco, o leite materno é o alimento ideal para o bebê. O tempo de mamada, ele deve ser determinado pelo bebê. Por isso que existe o termo aleitamento em livre demanda. Livre demanda significa quem vai fazer o horário e o tempo é o próprio bebê. No começo é um pouco difícil determinar isso, principalmente quando você é mãe de primeira viagem e você demora um tempinho para se adaptar ao bebê e o bebê se adaptar a você. Então não deve ser estipulado nenhum horário, não deve ser nada rígido e deve ser evitado, inclusive, esse tipo de coisa. Então, o horário que o bebê mama é sempre que ele sentir vontade. E o tempo de mamada vai ser determinado também pelo bebê. O bebê, quando ele está satisfeito, ele solta a mama espontaneamente e vocês vão ver que algumas vezes o bebê até ele dorme durante a mamada. Então, esse tempo ele não precisa ser rígido e não usem aplicativos, por favor, para determinar tempo de mamada e nem despertador. O bebê que mama suficiente é um bebê que faz bastante xixi, um xixizinho claro, e como a gente sabe, o bebê que mama no peito, de maneira geral, cada vez que ele mama, ele faz cocô. Então é um bebê que faz bastante xixi durante o dia, faz xixi clarinho, faz bastante cocô, aquele cocôzinho bem de bebezinho de que mama no peito, amareladinho, com grumos, com aquele até cheirinho de leite. E um outro fator determinante, que não o principal nesse caso, é o ganho de peso e crescimento do bebê. Então você vai saber se o seu leite a amamentação está sendo suficiente para o bebê. Na verdade, quando você leva o bebê no pediatra, que é fundamental no primeiro ano de vida, e sempre pela curva de crescimento e pela avaliação do ganho de peso do bebê. Então é isso que vai determinar se está sendo suficiente ou não, ou se está tendo alguma dificuldade aí. Não necessariamente. O que acontece, e é uma coisa que deve ser esclarecida e dita para as mães, é o seguinte: o bebê sempre deve esvaziar a mama que ele mamou na última vez. Por quê? Porque existe o leite posterior. O que é isso? É a última fase do leite, quando a mama já está quase vazia, que é um leite cheio de gordura, que é bastante rico, calórico e dá para o bebê aquela sensação de saciedade. Muitas vezes, se você deu, por exemplo, o seio direito para o bebê na mamada anterior e na outra mamada você não esvaziou totalmente esse seio e vai dar o outro lado para o bebê, ele não vai ter mamado o leite posterior do lado direito. Então é simples. Se você terminou a mamada anterior do lado direito, como eu estava dando o exemplo, e o seu seio ainda não está totalmente vazio, então você vai começar por esse lado. Quando sentir a mama esvaziar, você passa para o esquerdo. Provavelmente ele não vai terminar de esvaziar o esquerdo, aí na próxima mamada você recomeça pelo esquerdo e assim você vai alternando. Gente, não tem regra, é só ir observando e prestando atenção de que a última mama que o bebê teve, a mamada deve ser sempre esvaziada. E aí você vai alternando, mas não há rigidez. O bebê pode fazer uma super mamada nas duas ou pode fazer uma mamada excelente num lado só. Após a introdução alimentar, a amamentação continua normal. Eu falo com naturalidade porque, assim, para mim isso é uma questão de honra, na verdade.
O bebê começar a comer não deve modificar em nada a dinâmica da amamentação. Somente deve haver uma organização para o bebê conseguir comer de maneira mais adequada. Então é complicado você dar de mamar e em seguida querer que a criança vá almoçar. Então deve só haver uma organização de horários, mas não há nenhuma rigidez. Assim como a questão da amamentação em livre demanda, não deve haver nenhuma rigidez em relação a isso depois. Vamos dar um exemplo. Você deu a mamada de manhã, você vai oferecer a fruta, vamos dizer, para o bebê vai comer a frutinha e a seguir disso pode até ter comido bem. Se ele quiser mamar, gente, ele pode mamar mesmo depois de ter comido uma boa porção de fruta. Você vai saber isso, você já conhece seu bebê, ele já está há mais de 6 meses com você. Então você vai saber se ele quer mamar ou se ele quer às vezes só ficar um pouquinho no peito, só para ter contato, às vezes é só isso que ele quer. Então, querendo ou não querendo mamar efetivamente, coloque o seu filho no peito, não tem problema nenhum em relação a isso. Não vai ter uma pior aproveitamento da alimentação, pelo contrário, é super bom para ele, pode ter até uma melhor, vai ter até uma melhor absorção dos nutrientes. Então, fiquem tranquilas e desencanem que a amamentação deve continuar de maneira absolutamente normal. Só tomar cuidado para que antes dos horários de refeição, o bebê tenha fome, então você primeiro oferece a alimentação, dependendo do esquema que você vai fazer, em BLW, em papinha, o que você vai fazer, o horário da fruta, o horário do almoço ou da janta. Primeiro o bebê come e aí depois em seguida você pode e deve sim complementar com o seio, tá bom? Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês, respondendo as perguntas que vocês enviaram pra gente. Se tiver mais alguma dúvida ou outros questionamentos, a gente aguarda outras perguntas nos nossos canais da internet. A gente vai deixar os nossos canais aqui embaixo para que vocês possam entrar em contato com a gente sempre que precisarem. E aguardem em 2016 muito mais novidades entre a Saúde for Kids e a Assessoria Mamãe. Até mais, tchau!